Olá galerinha, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like. Hoje eu quero falar sobre Mateus 6,6, que é a passagem muito famosa do fecha a porta do seu quarto e ora. A gente vai ler e eu vou trabalhar em cima disso. Então vamos lá, Mateus 6,6 diz assim: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. E é isso que eu quero falar. Nós oramos ao Pai mesmo sem vê-lo, só que Ele nos vê a toda hora. Até quando a gente pensa que vai fazer algo em secreto, quando a gente vai fazer algo em segredo, a gente pode pensar que está escondendo de Deus, mas a verdade é que a gente não está. O fato de que nós não podemos ver Deus, mas Ele nos vê a toda hora, isso pode te assustar, isso pode te confrontar, tanto quanto isso pode te confortar. Pode trazer um conforto para você saber que Deus está 24 horas, todos os dias da semana, te observando, estando contigo, vendo o que você faz, vendo seus pensamentos. Só que depende de você saber se isso vai te confrontar ou se isso vai te confortar. Porque vai se basear no que você tem feito ultimamente, vai se basear no que você tem pensado nesses últimos dias, no que você tem tido uma vontade de fazer, por mais que você não vá realizar ou por mais que você não tenha tido a oportunidade de realizar ainda. Sabe, nós lemos que o Pai que vê o que a gente faz em secreto nos recompensará, que Ele vai dar uma recompensa pra gente baseado no que a gente tem feito. Só que a ausência de recompensas acontece pelo mesmo motivo. Ele nos vê quando ninguém mais vê. Ele vê as nossas fraquezas, Ele vê as nossas falhas, Ele sabe todos os nossos defeitos. Ele vê as nossas ações, Ele vê os nossos pensamentos. E Ele inclusive nos vê de uma maneira que só Ele, se a gente pegar todas as pessoas do mundo inteiro, só Ele nos vê da forma que Ele vê. Ninguém mais no mundo vai te enxergar do jeito que Ele te enxerga. E essa orientação de ir pro seu quarto, fechar a porta e orar, ela é muito valiosa, porque a oração ela serve para nos momentos de falha, de fraqueza. Quando os passos em falsos acontecerem, porque eles acontecem, você corra para Deus e não na direção oposta, para que você não fique com vergonha, com receio, com medo de ir conversar com Deus, de falar: olha Deus, sou um vacilão, vacilei nisso, ou eu tô tendo dificuldade nisso. Eu sei que você sabe o que eu pensei, eu sei que meu pensamento foi assim, péssimo, mas por favor me ajuda, vamos trabalhar nisso. E não o oposto, que é você ficar com medo de falar com Deus, ou você se sentir tão envergonhado pelo que você fez ou pelo que você pensou, que você não quer nem falar sobre isso com Deus, ou fingir demência, fingir que isso nunca aconteceu. Você só fica lá, tipo, deletei da minha mente, vamos fingir que Deus também não viu e vamos fingir que isso não tem nada a ver. Mas você não precisa esconder. Aliás, você não precisa tentar esconder de Deus nada do que você faz. Você não precisa esconder os seus pensamentos e ações. Primeiro que não adianta. Mas, segundamente, porque você tem a chave aqui. Você tem que ir pro seu quarto, fechar a porta e orar. Orar da forma mais sincera possível. Você não precisa mudar a voz. Você não precisa usar as palavras mais bonitas do dicionário. Você não precisa falar formalmente. Você precisa ser você. Você precisa ser sincero. Porque Deus não espera que você seja nada além de você, porque Ele criou você para ser você. Então seja você. Sabe, às vezes por não ver Ele materializado aqui na sua frente, você pensa que alguns erros, alguns pensamentos podem passar despercebidos por Ele. Você tá mentindo pra você mesmo e ainda tenta enganar Deus. Mas você só tenta porque você não consegue. Não tem como você deixar algo em off pra Deus. Não tem como você colocar debaixo do tapete esse pensamento aqui e pronto, Deus estava distraído. Não tem isso, não acontece. Sabe, às vezes parece que a gente esquece ou finge esquecer que tudo foi feito por Ele, tudo foi criado por Ele. Tudo que está sendo feito agora não foi feito sem Ele. E no começo do vídeo a gente leu a passagem que fala que Deus vê tudo o que você tenta deixar em off, tudo que você tenta esconder. E o segredo está exatamente no mesmo versículo, só que no começo, no trecho que fala: fecha a porta do seu quarto e ora. Vá pro seu quarto, fecha a porta e ora. Porque é isso que o cristão faz, ele ora. Então você tá feliz, você ora. Você tá triste, você ora. Você tá aflito, você ora. Nós oramos sobre tudo e todas as coisas. Nós oramos sem cessar. Então a todo momento, a todo tempo a gente tá orando sobre tudo. Então todos os pensamentos que você tem, sejam eles bons ou sejam eles maus, você tem que orar sobre isso. Porque às vezes você tem uma ideia. Então você tem que orar pra Deus abençoar essa ideia, ou pra, se não for da vontade dele, pra Ele tirar da sua cabeça, pra você também não fixar em algo que não é da vontade de Deus. A resposta é a oração, porque é assim que você vai falar com Deus. Mas é assim também que você vai ter as respostas de Deus.
porque você vai ter que aprender a escutar. E eu vou aproveitar para falar porque eu não quero que você escute esse vídeo e tenha uma segunda interpretação, porque não tem outras interpretações além do que eu estou falando. Não dá para você pegar o que eu estou falando e distorcer. É óbvio que Deus não apoia, ele não dá suporte ao seu pecado. E eu quero falar que esse vídeo ele não é um incentivo para você continuar no pecado só porque você pode ir orar a Deus e que de qualquer jeito ele já viu o que você fez. Na verdade, esse vídeo é para despertar em você a necessidade, para você entender que você precisa se arrepender e que você não precisa ficar com medo de falar com Deus sobre o que tem te afligido, sobre o que você fez, ou sobre o que você pensou em fazer, ou sobre o que você fez, mas aí no meio você lembrou de Deus e fez mais ou menos, mas mesmo assim você fez e agora você se sente culpada, você se sente pesado sobre isso, ou você não consegue parar de pensar sobre. Deus, ele não dá suporte pro pecado, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. A ponto de que se você se arrepender verdadeiramente, ele te perdoa e ele fala, beleza, daqui pra cá eu esqueci tudo que você fez, eu vou jogar no mar do esquecimento, daqui pra cá, daqui em diante, a gente começa uma nova história na sua vida. O primeiro passo tem que vir de você. Eu li um livro recentemente e nesse livro estava escrito que Deus pode odiar o que você faz e mesmo assim te amar intensamente. Porque o que acontece? Deus não gosta de pecado, ele não vai dar suporte pro pecado porque o pecado traz morte. E ele entregou o seu filho para morrer numa cruz para te trazer vida. Então, eu não sei o que aconteceu, eu não sei quais foram seus pensamentos, suas ações, ou seja lá, o que tenha te afastado de Deus ou o que tenha te levado a não conversar com Deus. Se foi vergonha, se foi medo, eu não sei. Mas eu sei que o segredo tá em Mateus 6,6. Você tem que ir pro seu quarto, fechar a porta e orar a Deus. Você tem que ser você e você tem que se arrepender. E você tem que ser o mais sincero possível, porque Deus já sabe exatamente o que você fez. Ele já sabe exatamente o que você pensou e ele pega o seu passado e lança fora. E ele diz, vá e não peques mais. Então, vai pro seu quarto, fecha a porta, ora. Ora a todo tempo sobre todas as coisas. E que a partir de agora, independente do que aconteceu lá atrás, você deixe o passado lá atrás e comece a focar no seu futuro. Porque é exatamente nisso que Deus quer. Ele diz que não tem mais nenhuma condenação sobre você. Se Deus, que é Deus, ele não te condena, então quem são os outros para falar sobre você, sabe? Às vezes quando você muda, quando você sai de uma vida cheia de pecados e as pessoas te conheciam no pecado, elas vão tentar descredibilizar você. Mas o mais importante é você não olhar para trás, você não olhar para essas pessoas, você olhar para Jesus, porque ele sempre vai te dar uma direção, ele vai te dar um direcionamento do que fazer. Ele vai mudar os seus pensamentos a partir de agora. Ele vai mudar as suas ações, ele vai mudar as suas vontades. Não é fácil, é uma luta diária contra carne e espírito. Mas se Deus é por nós, então quem vai ser contra, certo? A orientação é clara, ore nos dias bons e ore nos dias maus. Ore em todos os dias, a todo tempo. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, que você crie agora uma vida de oração, que você ore a todo tempo, sem cessar, sobre tudo e todas as coisas. E até o próximo vídeo. Falou!